Agroglifos. Os mistérios nas plantações. Você já ouviu falar dos agroglifos? Talvez conheça por outro nome. Círculos nas plantações, ou crop circles, como são chamados em inglês. Esses misteriosos desenhos que surgem da noite para o dia em plantações pelo mundo inteiro intrigam cientistas, céticos, espiritualistas e entusiastas do fenômeno UFO. Mas afinal, o que são agroglifos? Quem, ou o que, os faz? E o que eles querem nos dizer? Hoje, vamos mergulhar fundo nesse fenômeno que mistura arte, ciência, conspiração e, talvez, mensagens de outro mundo. O que são agroglifos? Os agroglifos são figuras geométricas formadas em plantações, geralmente de trigo, milho ou cevada. As plantas são dobradas de maneira precisa, sem serem quebradas, criando padrões que podem variar de formas simples, como círculos, até composições incrivelmente complexas, com simetria perfeita e proporções matemáticas impressionantes. Eles surgem repentinamente, muitas vezes durante a noite, e geralmente não há sinais claros de interferência humana, como pegadas ou marcas de maquinário. E esse é o ponto onde a coisa começa a ficar misteriosa. Um pouco de história. Os primeiros relatos de padrões em plantações remontam ao século XVII, na Inglaterra. Um panfleto publicado em 1678, intitulado The Mowing Devil, o Diabo Ceifador, contava a história de um fazendeiro que se recusou a pagar por uma colheita. Ele disse que preferia que o diabo cortasse o campo, e naquela noite, apareceu uma figura circular que, segundo o relato, parecia ter sido feita por algo sobrenatural. Mas o fenômeno como conhecemos hoje ganhou força a partir dos anos 1970, também no Reino Unido, especialmente na região de Wiltshire, próxima ao famoso Stonehenge. A partir da década de 1980, os desenhos começaram a se tornar mais elaborados, complexos e frequentes, surgindo não só na Inglaterra, mas em diversos países do mundo. O lado científico. Os cientistas que investigam os agroglifos estão divididos. Alguns os consideram fraudes elaboradas, feitas por humanos com pranchas de madeira, cordas e muita precisão. Já outros acham que há algo mais por trás de alguns desses padrões. Uma análise de agroglifos autênticos revelou detalhes curiosos. As plantas dentro do desenho estão dobradas com precisão milimétrica. Não há sinais de pisoteio ou danos comuns causados por ferramentas manuais. Em alguns casos, foram detectadas alterações nos nós das plantas, como se tivessem sido expostas a altas temperaturas ou micro-ondas. Há registros de interferência eletromagnética nos aparelhos eletrônicos nas proximidades. Pesquisadores como o Dr. Eltjo Hasselhoff, físico holandês, sugerem que certos agroglifos podem ter sido formados por algum tipo de energia direcionada, ainda não compreendida pela ciência tradicional. A teoria dos fazedores humanos. Apesar dos mistérios, muitas formações foram admitidamente feitas por humanos. Em 1991, dois ingleses, Doug Bower e Dave Chorley, confessaram ter criado mais de 200 círculos usando tábuas de madeira, cordas e muita prática. Desde então, vários grupos de artistas passaram a criar agroglifos como forma de arte. Inclusive, existem campeonatos internacionais de agroglifos, onde equipes competem para fazer os padrões mais complexos e precisos. No entanto, mesmo com essa explicação plausível para muitos casos, nem todos os agroglifos podem ser facilmente atribuídos à ação humana. Há casos em que os desenhos surgem em condições adversas, como chuva, barro e terrenos inclinados, sem deixar rastros de pegadas, o que continua alimentando o mistério. E o envolvimento extraterrestre. É impossível falar de agroglifos sem entrar na teoria extraterrestre. Para muitos, essas figuras seriam uma forma de comunicação alienígena. Em vez de sinais de rádio ou luzes nos céus, seriam mensagens deixadas na própria Terra, por seres que querem se comunicar conosco de forma simbólica. Alguns agroglifos são tão complexos que parecem conter mensagens codificadas, como fórmulas matemáticas, representações do sistema solar, figuras com aparência de seres não humanos, e até padrões que lembram o DNA. Em 2001, um dos casos mais famosos ocorreu em Chilbolton, Inglaterra, onde surgiu um agroglifo com a imagem de um rosto humanoide e, ao lado, uma espécie de resposta ao famoso sinal de Arecibo,
uma mensagem enviada ao espaço em 1974 com informações sobre a Terra e a humanidade. O agroglifo parecia conter dados similares, mas com informações diferentes. Outra estrutura de DNA, outra altura média, outro sistema solar. Esse episódio dividiu opiniões. Seria uma brincadeira genial ou a primeira resposta alienígena ao nosso símbolos e mensagens ocultas? Outra vertente do estudo dos agroglifos está no simbolismo. Muitas figuras são associadas à sagrada geometria, como o cubo de Metatron, a flor da vida, o Vesica Piscis, entre outros. São símbolos milenares, carregados de significado espiritual, matemático e filosófico. Alguns estudiosos afirmam que os agroglifos funcionam como gatilhos de consciência, mensagens visuais que podem ativar algo dentro de nós, despertando um novo nível de percepção. Segundo essa visão, os agroglifos seriam criados por consciências superiores, não necessariamente alienígenas, mas ligadas a dimensões espirituais. Eles estariam tentando nos guiar ou nos preparar para algo, talvez uma evolução coletiva da humanidade. O caso brasileiro, embora mais comuns na Europa, especialmente na Inglaterra, os agroglifos também aparecem no Brasil. O caso mais famoso ocorreu em Ipuaçu, Santa Catarina, a partir de 2008. Desde então, quase todos os anos surgem agroglifos na região, sempre no final de outubro ou início de novembro. O fenômeno virou destaque na mídia e foi estudado por pesquisadores como o ufólogo Ademar Guevaerdi, que considerava os agroglifos de Ipuaçu autênticos e inexplicáveis por ação humana. Ele destacou a precisão dos desenhos, a ausência de marcas ao redor e o silêncio dos moradores locais, que nunca flagraram ninguém criando os padrões. Falsificações e desinformação. Claro, nem tudo que parece misterioso é de fato inexplicável. Muitos agroglifos foram desmascarados como fraudes. Em alguns casos, foram feitos para fins comerciais, como campanhas publicitárias ou marketing de filmes. Há também casos de falsificações propositais, criadas para desacreditar o fenômeno real, ou para testar a reação da mídia e do público. Isso faz com que qualquer análise sobre agroglifos precise ser muito cuidadosa, equilibrando o ceticismo com a mente aberta. Conclusões: arte, fraude ou contato. No fim das contas, os agroglifos continuam sendo um mistério fascinante. Mesmo que muitos sejam de fato feitos por humanos, há aqueles que desafiam a lógica e a explicação convencional. A precisão, os padrões geométricos avançados, os efeitos físicos nas plantas e o simbolismo profundo fazem dos agroglifos um dos maiores enigmas contemporâneos. Será que estamos diante de uma nova forma de arte conectada ao inconsciente coletivo? Ou talvez, uma manifestação de inteligências superiores, tentando dialogar conosco de maneira simbólica e silenciosa? Independentemente da origem, os agroglifos nos convidam a olhar para o céu, para a terra e para dentro de nós mesmos com mais curiosidade. Eles desafiam nossa percepção da realidade, provocam perguntas e nos lembram de que, neste vasto universo, ainda sabemos muito pouco. E você? Acredita que os agroglifos são feitos por artistas criativos, por extraterrestres, ou por algo que nem conseguimos entender ainda? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva para mais conteúdos sobre os grandes mistérios do universo. Até a próxima!